Agradecendo ao Eterno por essa rica oportunidade que nos concede de estar mais uma vez, em 7 dias reunidos em seu nome, para adorar, né, a beleza da sua santidade. O irmão hoje pediu para que nós hoje falássemos sobre a unicidade. Ele falou já algumas coisas aí. Não vamos estar se falando hoje da unicidade, porque é um assunto muito complexo, muito discutido e pouco se entendido sobre o assunto. Vamos ler, só para ficar de irmãos aí mesmo, o Evangelho de Ioná, o João, até no verso 14. Ioná, Evangelho de Ioná, João, verso 14. E vamos ler lá, capítulo 1. 14. É, 14. Diz assim a palavra eterna esta manhã. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Como entender isso? No capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Yahú, e o Verbo era Yahú, ou seja, o Verbo, a palavra. O Eterno dizia assim, haja isso, e isso acontecia, ou seja, a palavra. Mas como é isso que o Verbo se fez carne? Como pode ser isso? Ora, muitos, hoje os religiosos entendem, o sistema religioso entende que a graça do Salvador surgiu há 2000 anos atrás, para cá. Entendi tanto mais vezes aqui, vou repetir para que o mundo entenda melhor do mesmo passado. E o que está do outro lado da internet, vai entender isso. Ele diz aqui no verso 17, nesse primeiro capítulo, verso 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moshe, e a graça e a verdade vieram por Yahushua. Então eles entendem que a lei foi dada por Moshe, e a graça veio na vinda do Salvador Yahushua aqui no mundo. Ou seja, 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás. Mas só que ainda não há entendimento, porque mal o Espírito Eterno Pai possa entender isso, no sistema religioso, de que Yahushua já existe antes da fundação do mundo. Ele disse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então ele já existia, mas para o mundo religioso hoje em dia, eles acham que simplesmente a graça ela surgiu há 2000 anos atrás. Agora eu pergunto, e aquele povo que da antiga aliança que faleceu, né, partiu, ele foi forçado por quem? Pela lei? Pelos seus atos? Pelos seus feitos? Foi forçado por onde? Pela graça. Porque sem graça não há salvação. Não existe salvação fora da graça. Então o que acontece? Vou relatar mais um fato, que eu sempre tenho falado aqui, mas o irmão já tem conhecimento, mas está vendo o pessoal lá do outro lado não tem esse conhecimento. A graça, ela sempre existiu. Quando surgiu a graça? A primeira graça, ela era oculta. Lá no início, lá na história do Gênesis. Ela existia, mas estava oculta. Quando o Eterno viu que Adão estava lá nu, quando estava nu, estava totalmente despido, ele estava coberto com uma folha, e ele matou um cordeiro, e fez vestes para aquele casal. Olha ali, a graça surgiu ali. A graça oculta. Hoje nós sabemos, tá? Antes não se sabia que ali estava a primeira graça, ou seja, a graça oculta, através daquele cordeiro, que era o Salvador, a sombra do futuro que ia acontecer. Quando ele falou para Moshe fazer tabernáculo ali, hoje pode dessa focalizar aqui, não sei o que é. Ali também estava a graça.
Que graça que ela estava ali? A graça simbólica, porque tudo que está ali aponta para o Salvador. Toda aquela coisa que está ali, as figuras que estão também ali, tudo apontava para o Salvador. Então ali estava a graça simbólica. Bem, aí quando ele veio, aí surgiu a graça revelada. Mas sempre a graça existiu, desde lá do princípio. Agora, ele vindo há 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, agora nós temos a graça revelada, porque ele revelou, ele é a revelação. Então hoje nós temos a graça. Não que ela tenha surgido há 2000 anos atrás, não, desde o princípio, porque ninguém é salvo a não ser pela graça. Não vai quando chegar aquele dia, quando o Eterno vier buscar o seu povo, bom, ele vai ver dois grupos, um que virá da antiga aliança e o povo da nova aliança. Será que vai ver dois povos diferentes? O povo lá da antiga aliança foi salvo pela lei, e o povo da nova aliança salvo pela graça? Não, todos você salvo pela graça. É um grupo só. Não existe isso. Porque a lei não salva, a lei aponta o erro, a lei aponta o pecado de cada um. A lei serve para nos apontar nossos defeitos, nossas falhas. Bem, eu também tenho dito de que, como entender isso, se o show já existia desde o princípio, é difícil entender isso? É. Mas vejamos que nós só sabemos o passado e pouco, muitas vezes, o presente. Verdade? No passado nós temos conhecimento, e havia algumas coisas presentes, mas o futuro nós não sabemos. Mas o Eterno, ele é onisciente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então, ele já, na sua memória, ele sabia que o homem ia errar, que é pecado. Sabia que o homem ia. Então, ele já tinha criado em sua memória o Cordeiro, o Salvador. Ele sabia que o homem ia errar. Mas para a humanidade, não tinha esse conhecimento, porque não somos oniscientes. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã? Não, mas ele sabe. Então ele já tem a história, ele já tem um projeto em suas mãos, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer lá na frente, lá no final. Ele já tem, olha aqui o livro dele aqui, olha o projeto dele aqui em nossas mãos, olha o livro daqui. Aqui está escrito passado, presente e o futuro. Nós sabemos o passado, estamos sabendo o presente, mas o futuro não, mas ele sabe. Então o que acontece? O Eterno criou um projeto, em sua memória, toda a história da humanidade. Só que ainda o futuro não nos pertence, mas ele já sabe. Para ele já sabe. Eu tenho dito também, quando nós compramos um terreno, e quando se faz o que vamos fazer a primeira coisa que vamos fazer no terreno? Acho que quase sempre era não, vamos fazer o alicerce para construir a turma, é isso. Sempre qualquer que perguntar isso, alguém que até mesmo se está. Nosso irmão diz, não, vamos fazer lá, olhar o terreno e fazer o alicerce. Não. A primeira coisa que se faz é fazer a planta. Alguém compra o terreno, talvez eles vão construir uma casa para morar, então ele chega lá, vê o tamanho do terreno, diz, bom, estou aqui, eu posso fazer isso. Então faz um projeto, uma planta e dá para o construtor. Olha, eu quero essa casa assim. Certo? Daí, claro, evidentemente dá para a construção da casa e constrói através do alicerce. Mas se antes tem que fazer a planta, como que você quer a casa? 2 quartos, 3 quartos, cozinha, tá no seu cidade. Então o Eterno fez isso, ele tem um projeto em suas mãos, entende? Ele tem um livro, podemos dizer assim, vamos botar a palavra no livro, e que ele conta toda a história da humanidade. Então essa história está sendo contada. Já se passou, vamos dizer assim, quase 6.000 anos, né? Estão vivendo aí, e a história está sendo contada. Todo o passado, alguns presentes hoje, e ainda resta o futuro que nos pertence a ele. Então, para ele já tem o final dessa história. Nós não sabemos o final desse livro aqui, verdade? Mas ele já tem o final dele, ele já sabe a história. Quando ele diz que o verbo se fez carne, por que o verbo se fez carne? Porque o Eterno, ele é Espírito. Ele não pode ser visto. Como é que ele se comunicar com a humanidade? A humanidade pecou, o Eterno pecou. Então todos perderam a comunhão para com o Eterno. Como é que ele poderia chegar até a humanidade?
se ele é espírito, ninguém podia ouvir, se ele é imortal, se ele é invisível. Então ele criou um corpo que chamou de filho. Ele criou um corpo, o verbo se fez carne, se fez o quê? Corpo. Porque só o mortal poderia se comunicar com o mortal, que somos nós. Então ele criou um corpo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, porque esse corpo que era mortal poderia se comunicar com o mortal, porque o imortal não se comunica com o mortal, é impossível. Então ele criou um corpo e se chamou de seu filho. Então esse verbo, ou essa palavra, diz Leonardo, aqui no verso 1, o 14, se fez carne e habitou em nós. Então ele criou um corpo assim e chamou esse corpo de filho. Para quê? Para que possa realmente resgatar a dívida que a humanidade ia ter para com ele. Porque quando Adão pecou lá, todos pecaram lá dele. Então, a partir daquele momento, se perdeu a comunhão que se tinha com a terra. O único jeito de nós termos comunhão para a terra é através de quem? Salvador Yeshua. Ele pagou o nosso resgate. Foi pelo seu sangue lá de madeira, que não nos dá a garantia, que não dá mais a que nos dá a garantia de novamente ter comunhão para com a terra. Então, por isso que ele criou um corpo que chamou de filho e habitou nele. E hoje nós temos condições, assim, através do assentamento da própria madeira, podemos chegar a adquirir a verdadeira nossa comunhão para que nós tínhamos perdido antes, porque nós tínhamos dívida para com ele. Então, a unicidade é isso. Não existe, como dizem por aí, trindade, três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Há muitos anos, mesmo antes de eu conhecer o nome, mesmo antes de eu conhecer os irmãos, eu já tinha esse entendimento, eu ficava esmado, quer dizer, quão grande é esse heresia, quando alguém diz a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Que absurdo! Só um leigo, só uma pessoa muito leiga mesmo, no conhecimento das coisas do Eterno, que vai dizer dessa forma. Porque o Eterno é Espírito, ele não é pessoa. Como é que você vai criar pessoa com uma coisa que é Espírito? Não existe isso. Se dissesse, Machio, Salvador Yeshua, pessoa, tudo bem. Agora o Pai não. O Pai não vai ser pessoa. Então é uma grande mentira, não sei como as pessoas, até hoje, ainda continuam com esse pensamento tão errôneo, quando se relata que da Trindade. Nem existe essa palavra na Escritura. Essa palavra não tem aqui. Então, ele e o Pai é um só. Não existe três pessoas, não existe três em um, como alguém quer dizer que é. Não, é três em um. Não tem três em um. É um só. Eu na 8:58, é mesmo, João 8:58, diz assim: disse Yeshua, Salvador Yeshua, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Então, mas é uma prova de que eles existiram. Antes de Abraão existir, qualquer outra coisa existir, eles já existiram. Tudo bem. João 10:30. Aí vemos, capítulo 10:30. Diz assim: eu e o Pai somos um. Claro. Como é que é crer? Se ele está dizendo que ele e o Pai é um. Onde é que fica aqui o Espírito, né? A pessoa do Espírito, a terceira pessoa, como diz por aí, se ele diz que eu e o Pai somos, como somos um? Que existia um corpo, ao que ele chamou de filho, o verbo que se fez carne, o Pai, o poder, o Espírito que era o Pai, habitava naquele corpo. Então ali não existia dualidade, não existia duas pessoas, dois, mas um só. Era o corpo e o poder que habitava nele. Alguém quer dizer, quando trata de Espírito, quer colocar o Espírito como uma entidade, como algo palpável, alguma coisa. E o Espírito não é algo, não é uma entidade, não é algo. O Espírito é um poder. Então o poder atuava
na vida do Salvador Yeshua. Ele diz, aqui mesmo no capítulo 7, versos 16 e 17, aí mesmo, ele diz assim, 7, 16 e 17. Yeshua respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Coisa estranha. Como dizer assim, olha, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, quem? Meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá que se ela é de Yahu ou se fala de mim mesmo. Então, tudo que o Salvador fazia, ele fazia, cara, mas quem estava nele era o poder que agia, fazia. Era o Pai que estava fazendo, ou seja, era o poder, era o Espírito que fazia. Ele apenas era objeto. O poder atuava nele e ele fazia aquilo que o Pai queria que ele fizesse. 12:49, aí mesmo. 12:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, Salvador Yeshua falando, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que ele de dizer e sobre o que ele falar. Então, tudo que o Salvador Yeshua fazia, ele recebia o poder que estava nele, que habitava nele. Ele que, mostrando, provando que o Pai estava nele, que o poder estava com ele. Yohanan 17:21. Yohanan 17:21. Aí mesmo, tem que mesmo capítulo. Vou seguir o que 17 diz assim: para que todos sejam um, tu, o Pai, és em mim, eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. E eu lhe dei agora que me deste, para que seja um como nós somos. Então, como é que pode ser? Como diz o Pai, o Filho, vamos dizer assim, e nós somos, parece que aparece novamente 3, né? Como tivesse aparecido 3, sabe? Somos o que? Espírito, no conhecimento. Como o Pai e o Filho eram um só, ou seja, o corpo, qual chamou de filho, e o poder, o Espírito que habitava nele, nós também estamos tendo essa mesma unidade. Nós temos essa unidade. Por quê? Porque o poder se encontra em nós. O Espírito dele, o poder da terra está em nós. Então nós somos temos a mesma unidade com ele. Isso é, se é que nós temos o poder dele, né? Se é que nós temos. Porque muitos dizem por aí que tem. Tem o poder do eterno com ele. Tem o Espírito do eterno, o poder, não quero imaginar. Mas, no entanto, faz as coisas por aí, desobedece os mandamentos, não vive o ensinamento eterno. Como é que isso tem? Aí diz que é mentiroso. Aquele que guarda o mandamento e não guarda, é mentiroso. E Yohanan 14, aí mesmo, a partir do verso 6, diz assim: disse Yeshua, eu sou o caminho, a verdade é ninguém vê um Pai senão por mim. Aí aquele que quer dizer que existe dois, né? Podemos dizer pelo menos dois. Ele não disse ninguém vai ao Pai, como o Pai estivesse lá no céu e ele estivesse aqui na terra. Porque se existisse dois, né? Ele, como é que ele ia dizer? Olha, ninguém vai ao Pai, que está lá no céu e eu estou aqui na terra, a não ser por mim. Ele não disse isso, ninguém vai. Ninguém vem, porque o Pai estava nele, ou seja, o poder. O Pai aqui, nós usamos a expressão do Pai, mas era o poder, o Espírito, o Criador, estava nele. Então ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, porque ninguém poderia chegar ao Pai se não passasse por ele. Ele era o caminho, ele era onde você deveria chegar ao Pai, ou seja, onde você deveria chegar ao poder. A gente lê a palavra Pai da forma que está escrito aqui, na realidade seria o ideal se ele falar, ninguém vai ao poder, ninguém vai ter o conhecimento, a não ser por mim, porque ele estava, porque o poder estava com ele. O verso 6 e o verso 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecei meu Pai.
E já desde agora conhecer que tem de visto. 8. Filipe. Disse Filipe: Yoshua, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Yoshua: estou tanto tempo convosco, não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai? Então, você vê que nem o próprio discípulo dele tinha dúvida. Mas mostra meu Pai? Você diz que está com o Pai, aí, que o Pai está com o seu Pai? Então, mostra, eu quero ver esse Pai, vai. O Pai está com ele, era o poder que estava com ele. Até o discípulo dele tinha dúvida. Mostra-me o Pai. Disse: não, filho, tu não me conhece, então você não está me vendo? Quando todos os dias eu estou com você aí, você não está me vendo? Você está vendo o Pai. Mas como está vendo o Pai? Aqui que você está dizendo antes, de que o Pai ninguém se vê. O que está dizendo isso aqui? Você está vendo o poder, as coisas que eu faço através do poder do Eterno, do ser do Pai, do Criador. Então as obras que eu tenho feito, é Ele que tem me dado essas obras para você. Então você me vendo, está vendo eu, sim, porque o poder estava nele. Deuteronômio 6, 4. Agora, a velha aliança. Ouve Yahshua, o Yahu nosso Todo-Poderoso é o único Yahu. Alguém, como nós estamos acompanhados pela internet, pelo WhatsApp, alguém dizendo que o Criador, o Eterno, tem 72 nomes. Eu disse: semana aí, você no WhatsApp, tal. Nome não, título. Título, que não é Adonai, Elohim, e uma série de outros nomes por aí, Jeová, tudo isso é título. Isso não é título. Então alguém diz que o Eterno tem 72 nomes. Malaquias 14, nós diz aqui: há um só nome em toda a terra. Olha, nós vamos acreditar na Escritura ou vamos acreditar no que os homens dizem por aí, o mundo religioso diz por aí? Há um só nome em toda a terra. Então existem vários tipos. Diz que tem no mundo inteiro, tem 32 mil deuses, né? Há vários tipos, mas o nome é um só. Efésios 4 também. E aproveite essas e outras ofertas. 5 e 6. Efésios 4. Há um só Yahu e uma só fé, um só batismo. Um só Yahu e Pai de todos, o qual sobre todos e para todos. Há um só Yahu, uma só fé, um só batismo. Sempre nós encontramos há um só. Nunca encontramos que há dois e não que há três. Há uma só fé. Colossenses 1,19, acho que eu até já hoje aqui. Então a gente vê que existem muitas fés por aí. Então, mas existe uma fé só. Um só batismo, uma só fé. Uma só fé. Então nós vemos que, porque a pessoa diz assim: mas é só vocês vão se salvar? Escuta isso. É só vocês vão se salvar? Olha, está escrito: uma só fé. Existe uma fé que o Eterno deixou na terra, uma fé genuína. E os homens buscaram outras invenções, fora daquela que ele deixou. Um só Yahu, uma só fé, um só batismo. Nós vemos por aí que várias fés, vários segmentos religiosos por aí. Um acredita numa coisa, outro acredita em outra. Um chama de Deus, outro chama de Jeová, outro chama de Adonai, enfim. Você chega nessas igrejas por aí, cada uma tem uma fé diferente. Um prega uma coisa, outro prega outra. Como diz, é uma só fé. E agora, como é que fica? Se cada um tem uma fé diferente. Cada um defende um título, que não é um título. Chama de Jeová, diz que o nome verdadeiro é Jeová. Aí chega na Batista, você vai ter qualquer outra denominação por aí. Não, aqui é Deus. Aí vai para o outro, chega, não, aqui é Adonai, aqui é Yeshua. E agora? Como é que fica? Há uma só fé, há um só nome.
Amado, Colossenses quantos? É 1,19. 1,19. Obrigado. Então existe várias fés, mas a fé é uma só. Não pode existir várias. Não pode existir várias. Você crê na verdade, a verdade também só existe uma, não existe várias verdades. Uma coisa que me invocava muito também, mesmo andar lá no mundo jesuíta, é que eu dizia assim, peraí, se só existe uma fé, como foi dito aqui, só existe uma verdade. Aí eu perguntava a mim mesmo e sem resposta. Mas por que cada igreja quer uma verdade diferente? Eu questionava no próprio, não tinha essa resposta. Se existe uma verdade, e por que cada denominação, que tem milhares por aí, cada um prega uma verdade? Qual é a verdade, afinal de contas? Esse questionamento, muitas pessoas hoje, que continuam a ver em credo, e a ver em princípio de igreja, assim, não está por grupo nenhum, por esse motivo, porque eles dizem assim, afinal de contas, eu não sei para onde é que eu vou. Se eu vou para a igreja tal, eles têm a verdade. Vou para a igreja tal, eles têm a verdade. Afinal de contas, onde é que está a verdade? Tem muitas pessoas assim no mundo, concreto, aí, sem confessar a fé em lugar nenhum, por dúvida, porque afinal de contas, onde é que está a verdade? A verdade é uma só. Mas vamos deixar a palavra? Bom, todas essas denominações, elas giram em torno de uma única pessoa, que é a pessoa do tal de Jesus. É o católico, as igrejas, todos que o senhor mencionou aí, tudo é Jesus. Só existe uma que não é em torno de Jesus, que são nós, a casa de oração. Qualquer uma denominação só entrar, está lá Jesus. É do catolicismo ao Jeová. Todos eles são Jesus. Existem 3 segmentos, são os 3 espíritos de ramo que está em Apocalipse. Você chega no espiritismo, quem é o cabeça de lá? Jesus. Você vai para o catolicismo, quem é o cabeça de lá? Jesus. Você vai para o protestantismo, Jesus. quem está o cabeça lá? Jesus. Então ali o espírito de ramo são os 3. Mas voltando aqui, acho que o Colossenses 1,19 diz o seguinte, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude, ou seja, todo o poder habitasse nele. Nele quem? Yahshua. Quer dizer, todo o poder, se aquele poder que existia, que era o Criador, o Altíssimo, todo o poder habitava nele, porque naquele corpo, que ele chamou de filho. Então, para você chegar ao Pai, ao poder, só por ele. Só por ele, porque ele habitava. Quando você não aceita a fé no Salvador Yahshua, você não vai chegar ao Pai. Ou seja, você não vai chegar ao Criador. Ou seja, você não vai chegar ao poder. Porque o poder está em quem? Em Yahshua. Só há um meio, só há uma fé, uma só fé. Se você não chega ao Pai, ao Criador, ao Altíssimo, se não for pela pessoa, o Yahshua. É o único meio, porque o poder habita nele, o Criador está nele. Difícil é para as pessoas entender, essa parte aí, porque todo o poder, veja só, se é todo, e o Yahweh é poder, se todo o poder habita nele, é porque não existe outro poder fora. Não existe. Entendeu? É isso que tem que entender, o religioso tem que entender isso. Todo o poder habita nele. Se todo o poder habita nele, é porque o Yahweh, que é o Todo-Poderoso, habita nele. Então é fácil de nós resumir as coisas, entender as coisas. Mas o religioso que tem a mente fechada, não entende essas coisas. Nele habita corporalmente todo o poder. Está nele ali. Só que eu quero, não existe todo o poder fora. Se você buscar o poder, é falso. Fora não tem. Se você for buscar um outro, pode até existir, mas é falso. Você pode até buscar outra verdade, ou outras verdades que uns buscam por aí, mas só existe uma verdadeira. Existem várias verdades, que esse é o caso aí, mas falsa. A verdadeira é uma só, é verdade? Então, poder só existe um. Não pode existir meio termo. Eu tenho poder, mas tenho meio poderzinho, não. Ou é, ou não é. Não existe meio termo. Só há 2 caminhos. Que salva ou que condena? Não existe meio termo, não, mas tem um aqui nesse meio, tem um meio termo aqui que nem salva, não. Só há 2 poderes. O poder do bem e o poder do mal. Você está com o poder do bem?
Sim, tudo bem. Você está podendo mal. Não existe, não, eu não estou podendo mal, eu não estou podendo bem. Não, não existe meio termo. Se existe um poder, como diz o texto, então só existe o poder que está nele, não tem outro. Se você for buscar outro, você vai buscar um poder falso, um poder não existe. Mas qual é a Colossenses ainda? 2, 8 e 9, diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia, vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o julgamento do mundo e não segundo o Evangelho. Então ele está dizendo que nós temos que ter cuidado para que não nos engane com ensinamentos falsos, errôneos. Eu acho que já alertamos por vocês para que tenha cuidado, que não venha com filosofia, não venha com ideias diferentes, porque só existe uma fé, só poder. Então você tem que estar atento a essas coisas. 9. Porque nele habita corporalmente todo o poder. Mais uma vez repetindo, né? E nele habita corporalmente todo o poder. Muita gente por aí que são presas das religiões. Pessoas são presas das religiões. Boa colocação mesmo. Porque é para ter cuidado para que não seja preso. Preso por quem? Pelos religiosos, por esses homens que se diz ser pastor, esses evangelistas que dizem por aí. Então é para o povo ter cuidado. O povo tem cuidado, não escuta o recado do apóstolo Paulo, do nosso irmão. Então o nosso irmão mandou que tivesse cuidado. Mas ele, por não examinar a escritura, por não estar atento com a escritura, aí são presas dessas religiões. Aí estão presos dentro das suas gaiolas. Corretíssimo. Justamente isso. Então, quer dizer, quando ele diz que para ele não ser enganado pela filosofia, justamente é isso. Para não ficar preso a essas gaiolas que tem por aí, um sistema, um ensinamento errôneo. Se você não estiver ligado, se você não estiver atento ao ensinamento, você tem mão, que é a Escritura, você tem os grandes servos do passado que está aqui para nos ensinar. Se você não está atento ao ensinamento, você vai dar ouvido o quê? A terceira. O que acontece? Aí você vai acabar se enredando e deixando de viver a verdade, a verdadeira verdade, como diz a história, para viver o ensinamento errôneo. Porque você não está atento ao ensinamento eterno. Então, é exatamente isso. Fica preso à religiosidade, fica preso a um homem, a um líder, que na realidade é essa. Eu passei 28 anos, eu sei muito bem disso. Você ficar ligado a uma pessoa só. Tem uma comunidade, uma igreja tem igreja por aí de 4 mil membros, 5 mil membros. E aqueles 5 mil membros que ele tem ali, ele segue um homem que está lá na frente, um só. O que ele segue, aquilo mesmo acabou, não tem esse negócio não. Ele não vai querer, vai chegar em casa examinar, para ver se é aquilo mesmo. Não, mas as mulheres obedecem mais seus pastores na igreja que só para o marido em casa. O que o marido fala em casa tem importância não, que o pastor fala assim. Então, na realidade, é esse cuidado que o apóstolo tinha e passar para o povo da terra, de que tivesse atento para não deixar se enveredar por esses falsos ensinamentos, ficar preso a algo que não há poder, que não tem a verdade. Então, você tem que estar ali preso a um poder, mas que poder? O verdadeiro poder da terra. É esse que o apóstolo está querendo dizer. Ainda Colossenses 1 e 2 diz assim. Colossenses, não, perdão, 2, 1 e 2. Colossenses 2, capítulo 2, 1 e 2. Porque quero que saiba quão grande combate tem por vós e pelo que estão em Laodiceia. Já vou falar. E por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em enriquecimento da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério e a paixão. É esse conhecimento que devemos buscar. Essa inteligência que devemos buscar. O conhecimento do Criador, do Eterno. É esse que devemos viver, dar por ele. Não ficar preso à filosofia, né? Que o mundo oferece. Não o líder, não alguém, mas sim a palavra. Lembra do que eu falei? Que aqui está a história da humanidade, aqui está a história do Eterno. Ele criou uma história, um projeto, e esse projeto está. Quando você cria um projeto para fazer uma casa, um apartamento, você tem aquela planta na mão, você vai mostrando aos poucos. Tijolinho aqui, tijolo ali, bota a porta, bota a janela, você vai chegar ao terno, vai.
Mesma coisa é Eterno, ele também ele tem um projeto em mão. Ele tem um livro, o livro dele é esse aqui, ó. Então ele está contando a história. Toda a história está sendo contada. Muitas coisas aconteceram e mais coisas não podem acontecer. Então vamos seguir esse livro. Vamos seguir o ensinamento desse livro, que é a história que nós devemos saber está aqui. Agora, o futuro o futuro só pertence a ele. Continuando. Ainda aí mesmo, é Colossenses 1,15. Diz assim, até foi lido já, o qual é a imagem de algo invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele é a imagem. É a imagem do algo invisível. Como eu disse no início, o Eterno é um Espírito, ele é invisível. É um poder. Você, por exemplo, se observa, você sente o vento passar em você e bater, né? Vento frio, bate na sua pele, você percebe o vento batendo em você. Mas você não vê. É verdade, você não vê o vento. Você sente ele. O Eterno também é assim. Ele é um poder. Você sente o poder, você sente o Espírito dele em você, falando com você, mas você não vê. Ele não pode ver. É impossível. Por isso que ele criou um corpo para que habitasse, um corpo mortal, para que se comunicasse com os mortais. Como é que a pessoa chegasse aqui, um espírito aqui meio de nós aqui agora, e falasse alguma coisa, o que nós íamos pensar? Opa, chegou um fantasma que está aqui. Alguém poderia sair até correndo, né? Alguém tem medo de fantasma? Não. Então, como ele não podia fazer isso, ninguém ia acreditar. Chegasse algo aqui falando, sem você ver nada, você disse, o que é isso? Não, uma coisa errada, você não acreditar. Então ele criou um corpo, chamado de filho, habitou nele e começou a contar a história do seu projeto, que está contando até hoje através do seu filho, o corpo que ele criou, para que nós entendêssemos, porque ele esteve aqui como humano, como nós somos, não é verdade? Aí foi fácil a comunicação. Ele falava e as pessoas poderiam entender, porque ele podia ser visto, ele era mortal, poderia ser visto, mas o eterno poder não poderia ser visto. Mas ainda vamos ainda para 1 Coríntios, vamos passear na Escritura, 6, 8, 6, Coríntios, 8, 6. Diz assim: todavia, há um só e ao o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos. Há um só Yahushua, há um só Salvador Yahushua, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Há um só, sempre a palavra dizendo sempre há um só. Mas às vezes aí é uma hora de a grande confusão. Como entender isso? Já foi se falado. Eu não sei porque que as pessoas muitas vezes ouvem, por exemplo, um relato voltado a ser falado aqui hoje, é que não é a primeira vez que se fala isso aqui, o carro, mas né, para ser como está sendo filmado, está na internet, e a pessoa ainda ouve esse ensinamento, ouve essas falas e ainda continua sem entender. O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? O que acontece é que as pessoas dizem, é duro essa palavra, que tem o Espírito Eterno, mas não tem. Porque se tivesse que entender isso, por quê? Será que eu sou melhor que as outras pessoas? Será que eu sou melhor que as outras pessoas? Por que não vai entender ou não vai entender? Ele não entende porque ainda falta o principal, que é a ciência, o conhecimento eterno. Se ele tivesse, como eu entendi, como muitos irmãos que entenderam, como muitas pessoas, muitos irmãos já entenderam isso, ele também tinha ou deveria entender. Eu entendo porque ainda não tem ainda o Akadosh, o Espírito Eterno, atuando em sua vida. E se tivesse, com certeza entenderia. Que o mistério que tinha para ser revelado está aqui, está tudo revelado. Mas tinha foi a revelação. Ele deixou todo o ensinamento, nós precisaríamos para que nós adquirir essa salvação. Está aqui. Bem, Shaiaú 40, 13. Isaías 40, 13. Se você chegar com um religioso desse aí e dizer para ele que ele não tem o Espírito Eterno, você vai querer até briga. Vai querer até briga com você. Mas é verdade. Só se discerne as coisas espirituais pelo Espírito Eterno.
Shayahu, que é capítulo 40, verso 3, quem guiou o espírito do Ião? Que conselheiro ensinou? Agora vamos para Shayahu 9,6. No princípio, aí mesmo, 9,6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Iahu forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então você vê que aqui já estava profecia há 700 mil anos, 700 anos antes, 600 anos, antes da vinda do Salvador, já existia profecia de que ia nascer um menino, né? Um menino é porque o menino nasceu, ia nascer. E esse ia ser o quê? Ia ser conselheiro. Ele teve o nosso meio aqui, foi ou não foi? Foi conselheiro ou não foi? Foi. Conselheiro muita gente, tem muito conselheiro bom. Se muitas pessoas não entendem esse versículo aqui, ou leva para um outro acontecimento, porque está escrito aqui, um menino nos nasceu. E para o eterno, as pessoas às vezes confundem isso. Para o eterno, o que vai acontecer já existe para eles. Então para ele já nasceu. O mundo já está acabado para o eterno, não vai acabar. Para o eterno, então para ele, para nós não, para o eterno já está acabado, já está, é o fim. Então muitas pessoas não entendem. Então, o menino nos nasceu. Nasceu como? Porque, mas nasceu como? É que antes da fundação do mundo esse menino já tinha nascido. Aí a pessoa não entende isso. Aí como fala de Yahushua, porque aconteceu lá e aconteceu aqui, já bem antes e depois. Porque Yahushua é princípio e fim. Por ele ser princípio, então o menino já tinha nascido. Ele é o princípio de toda a criação, conforme foi dito aí. Ele é o princípio de toda a criação de Yahu. Então o menino já tinha nascido. O menino vos nasceu. Mas nasceu como? Porque ele é o princípio da criação de todas as coisas. E Yahushua é o princípio da criação de todas as coisas. Só que as pessoas não entendem isso. O eterno, claro que ele, como ele disse, ele já tem toda a história em mão, ele sabe o final da história. Nós não, nós estamos vendo a história está sendo contada. A história está sendo contada. Nós estamos contando mais um pedacinho da história aqui. Para a semana que vem nós vamos estar novamente contando mais um pouquinho da história. E assim vai. Mas ele já tem o final da história. O livro dele, ele já tem o final da história. Então, para ele, lá disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ali foi criado. Ali foi criado ali. Então ali ele já tinha memória e queria criar um corpo, né? Que a palavra, o verbo estava com ele, ia criar um corpo, que chamou ele de filho e habitou com ele. Mas para a humanidade não tinha esse conhecimento, porque o ser humano é onisciente. Então quando isso aqui, que ia nascer o profeta, a profecia de que ia nascer um menino, para nós, na época, por exemplo, na época dos profetas de Shayahu, eles entendiam que o menino ia nascer ainda. Por quê? Porque ele ia ter o conhecimento que realmente ele ia nascer. Mas para nós, no caso, como ser humano, entendemos que nasceu realmente 2 anos atrás. Mas para o Eterno, não, lá no início. Para o Eterno, ele nasceu lá. Mas para nós temos conhecimento 2 anos atrás, que ele veio aqui e nos apresentou a humanidade. Então, para nós, ser humano, entendi na ocasião antes, de que realmente ele só nasceu há 2 anos atrás. Mas só para o Eterno, já tem na memória dele, tinha nascido lá. Ele já tinha morrido. Machia morreu há 2 anos atrás? Não. O que ela fala diz? Apocalipse 13:8. Que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Lá, mas como ele morreu lá? Ele morreu mesmo.